Você já parou para pensar como as decisões tomadas em Brasília ou em Washington afetam diretamente o seu bolso, os seus investimentos e o seu futuro financeiro? A política e a economia estão intrinsecamente ligadas e ignorar essa conexão é um erro e te pode custar muito caro. Neste vídeo vamos desvendar como eventos políticos que muitas vezes parecem distantes reverberam no mercado financeiro, criando tantos riscos como oportunidades. Então prepare-se para entender como funciona a dinâmica que move o seu dinheiro. Então vamos começar com um evento marcante: as tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump, que taxou o Brasil com as maiores taxas do mundo sobre produtos importados do Brasil. Os setores mais atingidos são o setor de café, laranja, carne bovina, entre outros. E qual que é o problema da taxação? Veja, o Brasil como um país que importa commodities, que não tem uma indústria ou uma indústria desenvolvida, muitas vezes recompram isso em forma de produtos manufaturados. E qual que é o grande problema? Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil e já vem de décadas como parceiro comerciais, sendo os Estados Unidos o destino para 17% de toda a commodity que é produzida aqui no país. Então muitas empresas também do setor de pescado já pararam de enviar as suas mercadorias e certamente irão quebrar. Isso vai causar desemprego, e isso também não é bom para os Estados Unidos, pois os produtos que chegarão lá chegarão mais caros. Então, quem é que ganha com essa guerra tarifária? Bem, o maior vencedor é a China e os países do BRICS, pois os Estados Unidos está tentando sancionar os países do BRICS, porém taxando o Brasil em 50%, ele acaba colocando o Brasil muito mais próximo da China, da Índia ou de países que compõem esse bloco econômico, que na verdade não é um bloco econômico, o nome foi criado por um investidor norte-americano que usou a sigla desses países emergentes que tinham um PIB parecido ou uma economia muito parecida. Então, esse bloco, que agora se tornou econômico, tem como seu porta-voz Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso excelentíssimo presidente, que parece não entender muito bem como é que funciona a política internacional e fica só vivendo de bravatas. E não muito diferente disso, temos o Bolsonaro, que mandou o seu filho lá para fora para ficar querendo taxar o Brasil, como eles mesmos já disseram, que mesmo que tenha que vivermos em terra arrasada, quer dizer, queimar toda a floresta, queimar todo o Brasil que seja, para poder pegar uma pessoa. Então eles estão dispostos a entregar o Brasil, ferrar todo o Brasil, para poder salvar o seu pai da cadeia e rifar mais uma vez o Brasil, como o Bolsonaro já fez no seu governo. E por mais que você não goste do Donald Trump, não goste dos Estados Unidos, ou goste do Bolsonaro, ou goste do Lula, o Brasil precisa negociar. O Brasil já taxa os Estados Unidos em muito mais do que 50%. Porém, o Brasil compra esses produtos e isso melhora a indústria americana, e no Brasil, exportando essas commodities, ela pode escoar sua produção, que é gigante, já que o agro corresponde a 33% do PIB brasileiro, o impacto é gigantesco e você já deve estar sentindo aí no seu bolso. E ao invés do presidente Lula tentar resolver o problema, parece que ele quer colocar mais lenha na fogueira, visto que, percebendo que vinha numa queda de popularidade por escândalos do INSS, por várias outras questões que vinham acontecendo, o Donald Trump, com essa tarifa, tirou o foco do brasileiro dos problemas internos e jogou o foco para um problema externo. Então criou um espantalho perfeito onde o Lula vem batendo e toda vez que ele fala da tarifa, ele faz aquela vozinha dele engraçada aqui, não sei o que, tá querendo taxar, que a soberania, a soberania, a soberania. O que adianta? O que adianta? Caçar a briga e aumentar ou subir o tom só trará mais sanções, só trará mais problemas. Porque os Estados Unidos fechou todas as portas de negociações e temos comitivas brasileiras lá nos Estados Unidos que até agora não conseguiram resolver o problema. E você vai fazer o quê? E o mercado financeiro já respondeu no ato desde quando foi anunciada as tarifas. As ações vêm caindo forte, o juro continua aumentando e irá se manter no patamar. Na reunião do Copom, os juros vão se manter, também como na reunião no Fed, também deve manter entre 4,25% e 4,5% nos Estados Unidos e 15% no Brasil. E isso faz com que o crédito fique muito caro, faça com que as empresas e até mesmo o agro sintam e talvez não consigam
refinanciar a sua dívida e pegar mais crédito para poder produzir a próxima safra do ano que vem. E isso só aumenta a polarização política, traz mais instabilidade e isso faz com que os mercados caiam. E aí, para você que sabe, que entende um pouco de geopolítica, sabe que pode ser um momento de grande oportunidade. E isso atingiu uma das melhores ou considerada a melhor empresa da bolsa, a VEG, que caiu de R$ 60 para mais ou menos R$ 37 por conta dessas tarifas. Bem como outras empresas, aí vem o Banco do Brasil que está com a inadimplência aumentando, o agro está perdendo e também está caindo forte. Tem também BB Seguridade, que são boas empresas e elas estão caindo. Bancos como Santander sofreram muito nos últimos tempos, até empresas como Sabesp com problemas em São Paulo com fornecimento de água. Então veja, estamos com um caos acontecendo e as ações estão perdendo valor, estão tendo o seu valor diminuído. Então saiba que nos momentos de crise são os momentos de pegar boas empresas a bons preços. Então setores como o setor elétrico, o setor bancário, o setor de saneamento, o setor de seguros, são setores historicamente excelentes para investimento. Então aqui não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, mas saiba que nos momentos de crise são os momentos para você aumentar ou montar posições em renda variável para poder pegar preços melhores e aproveitar no futuro. Ou você imagina que o mundo ficará um caos para sempre? O mundo vive de crises e tranquilidade, crise e tranquilidade. Saber navegar entre esse caminho é a chave para vender lenços em momentos de crise e se posicionar melhor e também aproveitar os momentos de bonança e de crescimento. Até porque se o mundo acabar, você não vai precisar de dinheiro, então não se preocupe. E se ele não acabar, você vai ter um ganho estratosférico, estará melhor posicionado, trará um preço médio para baixo e ficará posicionado ou bem melhor posicionado. Ou me diga você que já investe, você não preferia ter entrado nos anos 90, começo dos anos 2000, ou até mesmo na crise do Covid, como o índice B3 da Bolsa Brasileira caiu para 60 mil pontos e hoje já está em 133 mil. Me diga, não é melhor começar a investir numa crise? Só que você olhar no passado, as crises do passado, como a crise do Covid, a crise do subprime em 2008, eu já estava ali posicionado, eu já vivia no mercado, já investia e sei o que é estar no meio de uma crise investido. É do caralho. Na crise de 2020, tivemos 5 circuit breaks. Circuit break é um mecanismo onde a bolsa fecha por um determinado tempo com uma queda muito acentuada diariamente. Então, você vê o seu dinheiro diminuir absurdamente e você manter a estratégia, posicionar, aumentar a posição, usar o caixa, o Selic que você está investido exatamente nesses momentos. Com o tempo, você saber manejar em momentos de crise te fará ter um crescimento e ganhar muito dinheiro nos momentos de bonança. Novamente, não é uma recomendação, mas são nesses momentos que são os melhores momentos. O Warren Buffett já dizia: compre aos sons de canhões e venda aos sons de violino. Compre no momento de crise, venda no momento de bonança. Mas também são nesses momentos de crise que algumas empresas quebram. Às vezes não consegue nunca mais se recuperar. Veja como a Oi, que valia R$ 160 em 2006, hoje vale centavos. Por isso que você precisa pegar setores perenes e distribuir o seu dinheiro em várias ações desses setores. Você pode pegar 2 ou 3 do setor bancário, 2 ou 3 empresas do setor de saneamento, 2 ou 3 empresas do setor de seguro, 2 ou 3 empresas dos setores que são perenes no setor elétrico e fazer o investimento, pois você vai ficar diversificado por setor, você vai ficar diversificado por empresas, ter um caixa, ter um pouco de Bitcoin e também ações de tecnologia fora do Brasil. Novamente, isso não é recomendação de compra ou de venda, mas é só para te mostrar que se você tem uma carteira diversificada, mesmo que uma das suas empresas quebre, as outras compensarão. Sem falar o dividendo, que se você tem uma empresa que te paga 10% de dividendo ao ano, a cada ano você diminui em 10% o seu risco, visto que se essa empresa vale R$ 100 e a cada ano você recebe R$ 10 dela, em 10 anos, aquela ação que você comprou lá no começo, há 10 anos atrás, vai estar com risco zero, porque só de dividendo você já recebeu aqueles R$ 100 que você investiu no começo. Se você vai aumentando a posição e ao invés de pegar esse dinheiro do dividendo e usar, você reinvestir, você encurta esse prazo para mais ou menos 6 anos, 6 anos e 6 meses. Então veja, o segredo é comprar o mais barato que puder e geralmente são nas crises e nos momentos de incerteza e
reinvestir os dividendos, pois se você aumenta o aporte, aumenta o ganho, aumenta a rentabilidade, você diminui o tempo para chegar no mesmo valor. E algo que talvez eu não citei de forma explícita e direta, mas é vital, é a análise macroeconômica. Entender sobre a inflação, juros, PIB e a política monetária do Banco Central é tão importante do que você ficar só torcendo por seu político de estimação. E esses fatores criam esses ambientes de oportunidade na crise e também de oportunidades na bonança. E você entender o seu perfil de investidor para poder navegar nesse momento de crise é imprescindível para ter sucesso nos investimentos. Não adianta querer aproveitar as quedas se você não tem uma carteira bem estruturada, se você não tem um caixa, se você não sabe nem quanto você gasta. Faça o dever de casa, invista, diversifique, monte uma carteira, aporte todos os meses, reinvista os dividendos e você terá sucesso. E se ficou alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário que eu terei o maior prazer em respondê-lo. E já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que morre de medo das crises. E você agora já sabe que são nesses momentos que são os melhores momentos para investir. E pela sua atenção, meu muito obrigado. Eu vou te deixar aqui um vídeo que fala sobre um dos melhores livros que já li, que trazem princípios que irão te ajudar a se manter vivo no mercado financeiro. Te vejo lá.